E agora, como é que tá? Aí, melhorou. Melhorou? Sim, Melhorou. agora sim. Dá bem, né? Sim. Para todos aí, normalizou? Agora sim, professor. Agora vai. Vamos lá, vamos voltar lá para os exercícios. Eu vou falar de novo aí, né? Porque estava ruim. Então, na letra A, no aquecimento, na letra A do primeiro, né? Propicia uniformidade na transferência de calor do banho para a amostra. Então, na primeira lacuna é calor e na segunda, amostra. Deu tempo aí de anotar? Calor e na segunda lacuna, amostra. Letra B. Na determinação, manutenção da... Determinação é quando você está marcando com o relógio lá quanto tempo demora para escoar o óleo, né? Aí ele está usando a palavra esgotamento no final. Na determinação, manutenção da temperatura. A temperatura não pode variar durante esse esgotamento do óleo, né? Tem que se manter a mesma temperatura do começo até o final. Então a palavra aí na lacuna é temperatura, manutenção da temperatura. A 2, a condição de equilíbrio térmico para a determinação da SS1, né, segundo o Seibold universal, a temperatura TA é, aqui é melhor mostrar a lousa, viu? Vou colocar aqui no quadro. Ó. É questão 2, né? Questão 2. Você vai ter que colocar isso aqui, ó. TB. Eu mostrei isso no material agora da parte teórica dessa aula, né? Aquele outro arquivo que eu abri aí, ó. Eu tinha falado, né? Temperatura do banho, B é banho, e A é amostra. A diferença não pode passar de 2 graus, tá bom? Então você tem que colocar isso na 2, tá? TB menos TA menor ou igual a 2 graus Celsius. Certo? Bom. Vamos para 3. Relatório. Pronto, cheguei. 3. Acabei de explicar isso aí, né? Na expressão para cálculo do índice de viscosidade, L, U e H correspondem respectivamente às viscosidades. Bom, vou falar de novo aí. L, viscosidade. Fala bem devagar aí, né? Vocês têm alguém copiando? Uma da segunda tinha muita gente que estava anotando aí. Pediu para eu repetir. Viscosidade. Então, estou falando L, tá? É a viscosidade do óleo padrão IV igual a 0 a 100 graus Fahrenheit. Repetindo, viscosidade do óleo padrão IV igual a 0 a 100 graus Fahrenheit. Deu para acompanhar aí, pessoal? Turminha da quarta de noite. No óleo padrão, IV igual a 0 a 100 graus A 100 Fahrenheit. graus Fahrenheit. Ok. Vocês sabem que hoje é a nossa última aula, né? Sim. Que pena, hein? No próximo semestre tem mais. Mas não comigo, baixinha. Química é só no primeiro semestre. Ai, que chato. A gente só vai se ver pelos corredores da faculdade, pela vida e pelas conversas em rede social agora. Vamos lá. Viscosidade do óleo em análise. Viscosidade do óleo em análise a 100 graus Fahrenheit. Vou repetir. Viscosidade do óleo em análise a 100 graus Fahrenheit.
Agora o H. Viscosidade do óleo padrão. Viscosidade do óleo padrão. IV igual a 100. Viscosidade do óleo padrão. IV igual a 100 graus Fahrenheit. Viscosidade do óleo padrão IV igual a 100 graus Fahrenheit. Segue o jogo. Vamos para 4. É dado o diagrama SSU igual... Aí tem um erro de digitação. A letra I que está na frente de grau Fahrenheit tem F. Na verdade tem que ser T de temperatura. Para mim, vou até colocar o óculos aqui. Me parece que não é um F isso aqui, não é um T. Para mim é uma letra F isso aí. Não é uma letra T. É um F mesmo. É um F. O SSU é a viscosidade, né? O tempo de escoamento. E o grau Fahrenheit é a temperatura. Pode ver lá no gráfico. Lá. Ele usa a letra do alfabeto grego θ, né? Para viscosidade. E a temperatura tem que ser T, né, cara? Bom, aí ele fala que nesses retângulos, a viscosidade do óleo O, que é uma bolinha aí, é 2x, e a viscosidade do óleo W é x. Aí você vai lá no gráfico e vê que realmente é isso que está acontecendo. O 2x está encontrando a reta do óleo O e o x encontrando a reta do óleo W. Ó, repara que as duas temperaturas que interessam é 100 graus Fahrenheit e 210, que nem eu falei para vocês que estava faltando naquele gráfico, né? Bom, vamos lá. Antes de responder a letra B, vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui. São dois óleos em análise, né? O óleo W. Qual deles tem o índice de viscosidade maior? Pelo gráfico aí dá para responder. O óleo O, Por quê? porque a reta está mais inclinada? Exatamente o contrário do que tu respondeu. Ao contrário? Quanto mais inclinada ela tiver, mais a viscosidade vai variar quando a temperatura aumentar. O que varia menos quando você aumenta a temperatura é o W, pode reparar. O que tem IV mais alto é o óleo W. Vou até escrever isso aqui na lousa. IVW maior que o IV O. O cara está usando uma bolinha, né? Tá. Agora vamos responder a letra A. Antes de responder a letra A, eu queria fazer uma outra pergunta. Qual dos dois óleos é melhor, então, para ser usado como óleo lubrificante? O W ou o O? Vê se entenderam as minhas explicações anteriores. Qual é o mais indicado? W. Claro, pô. Ele é o que varia menos com a temperatura e a viscosidade. Tem um índice de viscosidade mais alto. A pergunta da letra A é IV. É o O que ele está colocando em cima. O em cima. E VW embaixo. Para o compartilhamento por enquanto. Uma pergunta de matemática aqui, hein? Ele quer saber se essa relação ela vai ser igual a 1, maior que 1 ou menor que 1. E aí? Olha em cima que você consegue responder. Maior que 1, menor que 1 ou igual a 1? Menor que 1? Claro, pô. Sabe que o que ele está falando está certo? O número maior está no denominador. Ah, por que esse número maior? Porque o IVW é maior que o IVO. E ele está colocando aqui embaixo. Então, o denominador é maior que o numerador. Tem que ser menor que 1, que nem o colega de vocês falou. Tá bom? Então, a resposta da letra A é essa aí, ó. Menor que 1. Agora vamos para a letra B. Mas aí eu tenho que voltar lá para ver o que é, né? Qual a relação entre os tempos de escoamento de 60 ml? 60 ml, lembrando, é o recipiente que fica embaixo que vai recebendo óleo, né? Ele é orifício calibrado, que eu te falei que tem o diâmetro é 1,765 milímetros, do Saibot a 98,9 graus Celsius. 98,9 graus Celsius, escrevi 2 aqui, peraí. 98,9 graus Celsius equivale a 210 graus Fahrenheit, hein?
Não esqueçam disso. Nessa temperatura, acessar o compartilhamento. Nessa temperatura, eu expliquei para vocês agora há pouco, que o óleo em análise tem que ter o mesmo tempo de escoamento que os dois padrões, o IV igual a 0 e IV igual a 100, lembra? Nesse exercício, nós temos dois óleos em análise, não importa. Esse outro óleo em análise também tem que ter o mesmo tempo de escoamento que o outro óleo que está em análise e que os padrões também, o IV igual a 100 e o IV igual a 0, nessa temperatura. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cara. O θ, né? Veja que no gráfico ele está usando a letra do alfabeto grego θ para representar a viscosidade. O θ do óleo O é igual ao θ do óleo W nessa temperatura. A viscosidade é a mesma. Olha, ele pede a relação entre os dois. θO. Tanto faz quem você vai colocar em cima, quem vai colocar embaixo. Dá na mesma. Se os dois são iguais, quanto é que vai dar aqui a relação? A viscosidade é a mesma, vai dar quanto isso aí? 1 maior que 1 ou menor que 1? Pessoal, mesmo número em cima e embaixo, vai dar quanto isso aí? 1. Isso, pô. Essa é a resposta, tá bom? Então, para a questão 4. E a 5, poderia não falar nada para vocês, mas como vocês são uma turma especial, a turma da quarta noite, a questão desse assunto que eu coloquei na prova é muito parecida com esse que eu vou fazer agora. Sei da frente aqui, não sei se alguém está dando print agora. Tempo para copiar não vou dar, né? Depois fazem isso. Vamos assistir a aula gravada. Vamos ver se a gente consegue passar para vocês tudo que foi proposto hoje, né? Então, faço esses 5 aqui, a gente dá um intervalo e depois volta para fazer o de PC e PCS. Bom, volta lá para o compartilhamento. Fazer com calma, né? Esse aqui ele é pior que o da prova. Eu já vou até falar para vocês por quê. Da prova está mais fácil. Aqui ele fala de 2 óleos, na prova eu coloquei um só. Ele fala de 2 amostras. Como na prova eu estou colocando uma só, é metade do trabalho que você vai ter nesse aqui. Se você entender esse aqui, você consegue fazer o da prova. Ele é o último exercício do questionário, tá? Acaba aí o questionário. Questão 5. Para não ficar voltando toda hora aqui no enunciado, eu vou anotar o que eu preciso, tá? Vamos lá, questão 5. São conhecidos os valores de segundo Saibot universal do óleo A. Repara que na tabela ele está dando a viscosidade segundo Saibot universal só para o óleo A. Em função, agora não colocou F, Ana Beatriz, colocou um T, ó, em função de T em graus centígrados. Vê a tabela abaixo. Outro óleo B, ó, então quer dizer, tem óleo A e tem óleo B. Isso eu não fiz na prova, coloco só um óleo. O outro óleo B tem índice de viscosidade IVB 1/5 do IVA. Bom, vou anotar essa informação aqui, que a gente vai precisar dela. IVB igual 1/5 do IVA. E, isso ele nem precisava falar, os dois têm a mesma viscosidade de 210 graus Fahrenheit. Tem que ser obrigatório isso aí. E vou além. Além do óleo A e do óleo B ter a mesma viscosidade nessa temperatura, lembre-se, os padrões também, né? O IV igual a 100, o IV igual a 0 também tem que ter o mesmo tempo de escoamento nessa temperatura. Bom, essa tabela eu não vou colocar ela inteira, tá? Eu vou colocar aqui graus Celsius, né? Temperatura. Eu tô com um arquivo aberto, professor. Se precisar da tabela, eu te falo. Como é que é? Eu tô com o arquivo aberto no computador. Se precisar da tabela, eu te falo. Eu agradeço, Ana Beatriz, mas eu quero escrever aqui os valores que a gente vai precisar, porque eu tenho que explicar as coisas em cima, entendeu? Eu vou preferir colocar. Não vou colocar ela inteira, não. Mas eu agradeço aí, tá bom? Imagina. De qualquer forma. Bom, esse primeiro número aí vai interessar. Pois eu vou falar por quê. 37,8. Aí tem que anotar o 415 também. Agora, esses outros que vêm depois aí eu não vou colocar porque não vai precisar. Vou colocar pontinhos. Depois do 37,8, o único que vai interessar é o 98,9.
98,9, o valor é 53, tá? Da tabela eu não vou anotar mais nada, só isso aqui que eu preciso. Agora eu vou pegar as perguntas, tá? Eu vou deixar as perguntas aqui, ó. Letra A, sim. A letra A, ele está querendo o IVA, a letra B, ele quer o IVB. A letra C, ele quer o SAIB. A letra D, ele quer o SAIA. A letra E, ele quer o A. Não, o B. E a letra F, o A. Bom, não preciso mais das imagens, não preciso mais desse arquivo, né? A situação está aí, ó. Bom, que nem eu falei para a Ana Beatriz aí, para todos acabarem escutando também, eu tenho que colocar isso aqui, ó, porque eu vou escrever algumas coisas em cima, entendeu? Se eu ficasse só esperando ela me dar o valor, ficava pior para mim conseguir fazer o que eu vou mostrar agora. Ó, toma cuidado. Eu não vou falar que vocês precisam decorar, porque a prova é com consulta, tá? Tenham isso em mente. É muito importante. Falei disso agora há pouco. Eu até vou colocar na folha da prova como é que você converte uma unidade na outra, mas você não precisa ficar perdendo tempo com isso, ainda mais uma prova com consulta. É esses valores que interessam aqui, ó. Agora veja, a tabela, na prova, pode ser que eu já dê em grau Fahrenheit, é mais fácil para ti. Mas aqui, eu tenho quase certeza que na prova eu coloquei grau Celsius também, viu? Fiz que nem aqui. Quando você olha para o 98,9, de quem que você tem que lembrar? Do 210 graus Fahrenheit, que é aquela temperatura em que todos os óleos têm que ter o mesmo tempo de escoamento no viscosímetro SAIBO. Então, esse 98,9 graus Celsius aqui, ó, equivale a 210 graus Fahrenheit. E o 37,8 equivale a 100 graus Fahrenheit. Só com isso já dá para responder, sabendo isso já dá para responder um monte de coisa. Quer ver? Dá para fazer metade já do que ele está pedindo sem fazer conta nenhuma. Eu vou começar com a letra F. É a mais fácil de começar. O que é o... Defini agora há pouco no exercício 3. Viscosidade do óleo em análise a 100 graus Fahrenheit. Qual é o óleo que está na tabela? Então, o A é a viscosidade do óleo em análise A 100 graus Fahrenheit. Qual é a viscosidade dele a 100 graus Fahrenheit lá na tabela? Fala para mim. A viscosidade do óleo a 100 graus Fahrenheit lá na tabela, pessoal. Está do lado o valor. Não, tem os 53, professor. Vou falar de novo. O A é a viscosidade do óleo em análise a 100 graus Fahrenheit. Qual que é o valor? 415. Obrigado. Ali, ó, do lado do 37,8, 37,8 equivale a 100 graus Fahrenheit. Sabe o que significa isso? Se você fosse lá para o aparelho, viscosímetro SAIBO, colocasse esse óleo lá e mantivesse nessa temperatura, o tempo que ia dar para escoar o óleo naquele recipiente de 60 ml seria esse. Como aqui não é uma aula prática, é um exercício que você tem que resolver sem fazer aula prática, ele já está te dando a tabela, né? Você não consegue fazer. Agora a letra C e a letra D. Dá para fazer junto. Ó, claro que eu vou te explicar por quê. O SAI do óleo A é igual ao SAI do óleo B. Mas por quê? Vamos lá na tabela 2. Não tenho como te convencer. Ainda bem que eu não fechei, né, o questionário lá, hein? Na verdade, não é nem o questionário. É o laboratório número 8. Espero que eu não tenha fechado, senão eu tenho que abrir de novo. Está aberto aqui, ó. Não, minto. É o relatório mesmo. Não é aqui, não. Relatório. Quase que eu fechei ele. Pronto.
Não, isso aqui é a tabela... Não, é a tabela 2 mesmo. Tabela 2. Para responder a letra C e a letra D, é a tabela 2. Ó, depois eu volto aqui. Não vou dar de mão beijada, não. Vou perguntar para vocês. Vamos lá. Para responder isso na tabela 2, tu tem que ter o tempo de escoamento, né, segundo Saibo universal, a 210 graus Fahrenheit. Que valor é esse? Olha lá na tabela. Viscosidade, segundo Saibo universal do óleo A 210 graus Fahrenheit, ou 98,9 graus Celsius. Pessoal, a gente não vai sair da aula hoje desse jeito. Está aqui, ó, 53. Ó. Eu coloquei aqui a temperatura, ó. O negócio está do lado aqui. Ó. O θ é igual a 53 segundos a 210 graus Fahrenheit. Por que vai valer para os dois? Porque os dois têm que ter esse mesmo tempo de escoamento nessa temperatura, inclusive os padrões. Então a gente vai lá na tabela 2 agora. Tabela 2. Essa tabela vai ter que estar na prova, né? Claro, eu coloquei, senão o cara não consegue responder. Vamos lá na tabela 2. (53) seria sai o quê, pessoal? Dá uma olhadinha aí. Sai 20, sai 30, sai 40. Vocês não conseguem responder para mim qual seria o sai? Seria 20. Isso, pô. Sabe por quê, galera? O sai 20, o mínimo é 44 e o máximo menor que 56. Então, 53 ele é maior que 44 e é menor que 56. Então, vocês responderam certinho. Então, a resposta aqui, ó, é sai 20. Tá bom? Vou mostrar aqui a lousa para vocês poderem ver a resposta. Os dois óleos têm o mesmo valor de sai. Porque o tempo de escoamento a 210 graus Fahrenheit dos dois tem que ser o mesmo. Pô, já respondeu a metade. Sem fazer conta nenhuma. Comecei com os 3 itens mais fáceis. Então, aqui já foi. Letra C, letra D já foi. E a letra F, né? Agora, pela ordem aí, tem que fazer a letra A. Viscosidade do óleo A. Bom, a prova é com consulta, não tem que decorar fórmula nenhuma. E se fosse na faculdade, eu colocaria a fórmula na lousa ou na folha da prova, tá? Aqui você tem que colocar a letra A. Que a gente tem 2 óleos, não esqueçam. Agora o L e o H não precisa botar LA e HA, porque o L e o H vai valer para os 2 óleos. Por que vale para os 2 óleos? Não se esqueçam. Quando você faz o teste a 100 graus Fahrenheit, o óleo IV igual a 0, que é o do L, e o óleo IV igual a 100, que é o do H, primeiro os óleos todos, padrões em análise, tem que ter o mesmo tempo de escoamento. Aí, a 210 graus Fahrenheit. Depois que você vai medir a 100, e aí é o valor que aparece na tabela 1. Vamos lá para a tabela 1. Também está na prova, tá? Tem que estar, porque senão vocês não conseguem fazer. Essa é a tabela 2, né? Para achar o sai. A tabela 1 é essa aí, ó. Está aparecendo aí, ó. Quanto é que deu aqui? 53? Cara, não tem 53 aí. A gente vai ter que achar a média entre os 52 e os 54. O que eu quero dessa tabela é o L e o L menos H, falou? Então, olha o que eu vou fazer. Ó. O L, como é que a gente vai achar ele? Qual que é o L quando o segundo Saibo universal é 52? 491. Qual que é o L quando o tempo de escoamento é 54 segundos? 559. Então, o que eu estou fazendo aqui na lousa?
Estou pegando 491, somando com 559, estou dividindo por 2. Por que eu posso fazer isso? Porque 53 é o número médio entre 52 e 54. Então, para você obter o L, quando o tempo de escoamento é 53, basta que você some 491 mais 559 e divida por 2. E o L menos H, eu vou fazer a mesma coisa, tá? O L menos H é igual, quando é 52, a 202. Quando é 54, é 238. Aí eu vou dividir por 2 também, tá? Não preciso mais da tabela 1. Eu queria que alguém calculasse para mim isso aqui, viu? Para ver quanto é que dá. O L e o L menos H. Aqui falta o vezes 100, né? O vezes 100 também. 491 mais 559 dividido por 2. 525. E o de baixo aqui, ó. $202 mais 238 dividido por 2. 220. Eu vou apagar só o que não vai usar mais. Aqui não vai usar mais. Dá para acabar pelo menos a letra A nesse espaço aqui, ó. Então, estou indo aqui para cima, tá? IVA é igual L 525. O A, 415. L menos H, 220. Vezes 100. Se quiserem fazer, pode fazer, mas eu lembro que isso aqui dá 50, tá? IVA igual a 50. Lembra que o cara tinha falado no começo que o IVB é 1/5 do IVA? Agora está fácil para responder a letra B, né? A letra A já foi. Letra B. IVB é igual a 1/5 do IVA. Então, o IVB é igual a 1 sobre 5 vezes 50, que vai dar 10. Índice de viscosidade não tem unidade, é um número adimensional, é empírico, tá bom? Não tem unidade. Falta só a letra E. Aí eu vou precisar apagar pelo menos aqui, né? Isso aqui tudo. Tranquilo? Vamos lá, vamos terminar o exercício. IVB igual L. Já falei, mas vou falar de novo. L e o L menos H é o mesmo para o óleo B. Por isso que eu não estou colocando a letra B, tá? Vezes 100. Ó, eu já tenho tudo que está aqui, menos a pergunta da letra E, que é o B. O IVB a gente acabou de achar. Quanto é que é? 10. O L está aqui, né? Na lousa, por isso que eu nem apaguei. Tinha usado 525. Menos o B. Dividido por 220. Vezes 100. Aí 220 está dividindo aqui, pode passar multiplicando ali. Fica 2.200, né? Esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, 2.200 dividido por 100 igual 525 menos o B.
Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Dá 22. Joga o B para a esquerda. 22 para a direita. 525 menos 22. 503 segundos Saibô universal. E aí, está encerrado. Você vê quanta coisa. Avisou aqui que falta 10 minutos. A gente já vai parar para fazer o intervalo mesmo. Você viu quanta coisa que eu falei nesse tempo aqui? Ó, a gente começou a aula às 7 horas, né? 8h30 aí. Acho que é 37 aqui, assim, o óculos. Vê quanta coisa que a gente falou aqui nesse tempo, né? E essa coisa de não ter que parar para ficar esperando copiar, a gente consegue, a aula rende mais. Agora a gente vai dar uma paradinha aí. Vamos, eu acho que retornando aí, 9 horas tá bom, tá bom? Aí a gente faz esse exercício de PC e PCS com calma, que ele vai ser meio demoradinho também, tá bom, pessoal? Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Alguém quer perguntar alguma coisa desse aqui, antes da gente parar para o intervalo? Tem que te mandar o relatório no e-mail? Não. Era só o 6, baixinha. Ah, ok. Ó, vamos lá. Eu mandei na composição da nota. O que vocês têm para fora a prova, né? Metade da nota é a prova. Socrative, poder calorífico, já foi, né? Corrosão, que está em aberto. TP5, que era até a última sexta. Relatório 6, que era até a última sexta. E o 6 que você entregou ontem, né? E esse até dia 13. Esses 5 aí, tá bom? Ok. Vou dar um pause aqui, então, para o pessoal na gravação